Olá, tudo bem? Hoje vou responder uma pergunta muito comum entre as pessoas que ainda estão no Brasil querendo aplicar para estudar nos Estados Unidos. E a pergunta é a seguinte: eu faço o processo para uma determinada escola, vou para lá estudar. Eu posso mudar de escola? Eu posso alterar a escola? Posso mudar de instituição? Ou eu preciso permanecer naquela escola que eu fiz o processo? A resposta é sim. Você pode mudar e é um processo bastante simples, tá? E na verdade é muito comum, né? Porque você pode vir começar numa escola de inglês como para melhorar seu inglês. Depois que você tem um inglês suficiente, você faz o teste comprova a sua proficiência no inglês através de um teste como o TOEFL e você vai para uma universidade. Então, o seu I-20 ele vai permanecer o mesmo durante todo o período que você estiver aqui estudando, a não ser que você cancele, volte e depois de um tempo queira reaplicar. Mas se você vier no mesmo processo, o seu número de SEVs, o seu I-20 permanece o mesmo durante todo o período e você pode vir com uma escola de inglês, pode ir para uma universidade para fazer sua graduação, pode fazer a pós-graduação, pode fazer um doutorado. Você pode ficar aqui 10 anos estudando com o mesmo I-20 com o mesmo processo e as escolas elas fazem as transferências. Então é um processo super simples. Tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. E fora essa evolução, né, qual é a outra possibilidade de você? Por que você pode querer mudar de escola, né? Você pode estar insatisfeito, por exemplo, com a qualidade de ensino daquela instituição que você está naquele momento, seja uma escola de inglês, seja uma universidade. Você pode estar pensando em reduzir custos. Por exemplo, você está numa escola de inglês, acha uma escola muito parecida, com a mesma metodologia, que não vai atrapalhar a sua evolução, com um custo menor, por que não mudar? Seus familiares ou amigos mudam de lugar, você quer conhecer outra cidade, você pode mudar, né? Ou mesmo mudança de objetivos acadêmicos, né? Você vem para os Estados Unidos, começa a fazer um curso de inglês ou depois um curso universitário, conhece novas possibilidades e decide mudar. Então você é livre para fazer isso e mudar de instituição a hora que você precisar ou você tiver a necessidade. Porém, o seu I-20, né, o seu Service ID, ele precisa estar ativo, né? Você não pode ter o I-20, por exemplo, terminado por uma instituição e depois desse processo de terminar o seu I-20 querer mudar para uma outra escola. Daí não é mais possível. Aí você tem que sair dos Estados Unidos e retornar de novo com um novo aplicação, um novo I-20 para aquela nova instituição. E quando uma escola ou uma universidade pode terminar o seu I-20? Quando você não cumpre as necessidades para que você tenha o seu visto mantido. Ou seja, por exemplo, frequência. Você deixou de frequentar a escola, não apareceu mais. A frequência ela é um critério que você precisa seguir para manter o seu status de estudante aqui. Então, se você não tem frequência, falta tem excesso de falta, a instituição pode simplesmente terminar o seu I-20 e depois que uma instituição termina o seu I-20, você tem 30 dias para sair dos Estados Unidos sem perder seu status. Então, e não tem como reverter. Terminou, você vai ter que sair dos Estados Unidos. Você pode sair, se você tiver o visto ativo ainda, você pode sair e voltar para outra instituição com um novo I-20, mas aquele I-20 foi terminado e não tem como recuperar. Então você precisa prestar muita atenção nisso. Jamais deixe o seu I-20 ser terminado por uma instituição em virtude de você não cumprir os critérios necessários para manter o seu status de estudante, tá? Então, para mudar de escola, você sempre precisa estar com o seu I-20 ativo e em dia, tá? Para outra situação, você pode ter que provar um pouco mais para mudar seu I-20. Se você está numa universidade, cursando uma universidade, ou você fez o inglês, foi para a universidade e queira voltar para o inglês, para uma escola de inglês. Aí, essa instituição que você foi, ela precisa dar uma carta para a escola de inglês dizendo, ó, o fulano de tal veio aqui, começou a fazer um curso universitário, teve sérias dificuldades com o inglês para continuar evoluindo nesse curso, então a gente recomenda que ele volte e reforce o inglês dele para depois ele voltar para a universidade. Então, se a instituição que você foi te der essa carta, a escola de inglês vai te aceitar. Fora isso, ela não pode aceitar,
porque em alguns casos as pessoas terminam o curso universitário, estão lá na metade, e para conseguir permanecer um tempo maior nos Estados Unidos, eles querem retornar para uma escola de inglês. Então, nesses casos, tem mais essa burocracia de que a escola, que é a universidade que você está, tem que te fornecer essa carta recomendando que você precisa de um inglês para evoluir naquele curso. Nesse caso, é possível, tá? Então, acho que eu respondi todas as possibilidades dessa pergunta, né? Então, você pode mudar sim, só tem que cuidar para não ter o I-20 terminado e você precisa provar que você precisa melhorar seu inglês caso já esteja na universidade e precisa retornar para uma escola de inglês, tá bom? Mande esse vídeo para os seus amigos que estão precisando saber dessa informação. Curte aqui o nosso vídeo, dá uma moral para a gente e segue o canal, porque semanalmente eu estou postando conteúdos bastante interessantes para aquelas pessoas que têm o desejo de estudar nos Estados Unidos. Tá bom? Um abraço.